Então, vamos falar hoje, deixa eu colocar aqui para vocês, nós falaremos sobre o 9º módulo, que é um módulo com bastante informações, além do 9º módulo, né, como a nossa casa mandou aí para vocês, nós falaremos no final sobre o TDM. Então, neste 9º módulo, eu acredito que todos tenham lido, nós falaremos sobre, inicialmente, sobre a relação fluídica com o assistido, antipatia, simpatia e empatia fluídica e usinagem fluídica. Então, vamos lá. O que é essa relação fluídica com o assistido? Nós precisamos compreender que ela é uma das fases mais importantes do passe, ela que se inicia antes da aplicação da técnica em si, né? Seja ela do passe espiritual, seja ela do passe misto ou magnético. A gente sabe que os próprios trabalhadores espirituais, eles precisam estabelecer essa relação fluídica conosco também, para atuar através das nossas potencialidades e vice-versa. E esse estabelecimento de uma relação fluídica entre o passista e o assistido é de extrema importância. Quando isso ocorre de uma forma harmoniosa, respeitosa, sem embaraços, né, é aquele momento ali que você se prepara para entrar no campo fluídico do assistido. Então, isso precisa ser com muito cuidado, como o Ivens falou agora na prece, sem julgamentos, com muito respeito. E ambos, tanto o passista como o assistido, eles precisam ter um mínimo de zonas fluídicas comum, um mínimo de boa relação. Porque nós, né, cada um de nós, cada assistido, nós temos um campo fluídico de uma forma bem particular e individual. Nós sabemos que nós somos criaturas individuais, diferentes, inclusive fluidicamente. E assim que o passista, o que pode acontecer? O passista, ele vai encontrar no assistido uma variação de sintonia, de vibração. E nessa variação, o que pode ocorrer? A simpatia fluídica, a empatia fluídica ou a antipatia fluídica. Mas, né, nada que não possa ser melhorado, resolvido, corrigido ou até mesmo suavizado. E qual que é a importância dessa afinidade fluídica entre o passista e o assistido? Vamos reler lá na apostila o que André Luiz nos fala. Ele fala assim: estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio das esferas superior, na medida, é óbvio, do crédito, né, do merecimento de cada um. Então, a gente passa por isso aqui, né, na Terra. A gente, quando busca um médico mesmo, tem médico que a gente não tem essa afinidade, a gente fala, ele pode ser o melhor médico, mas não teve uma afinidade, não me senti ali acolhida, alguma coisa não deu certo. Isso daí é o quê, gente? É antipatia fluídica, né? E o que eu posso sentir? A gente já vai falar sobre isso para ficar um pouquinho mais claro para a gente. Mas ali, durante estabelecer essa relação. Então, isso é muito importante. A gente está trabalhando lá como passista, entrou um assistido, nós temos que estar conectado com o propósito do bem, com o que nós nos propusemos, né, a fazer lá, e ter esse cuidado de nos conectarmos com o campo fluídico dele, né, de uma forma, como eu falei, respeitosa. Mas o que pode acontecer durante esse estabelecimento de relação? Você pode sentir em você uma forte repulsa. Não quero aplicar um passe nessa pessoa. Como também pode sentir uma forte atração, indiferença, raiva, distância, vontade, ou aquela vontade incontrolável de acolher, de aplicar o passe, além de mal-estar físico mesmo, como enjoo, sudorese, um certo calafrio, dor de cabeça. E isso, gente, não é
envolvimento espiritual. É realmente uma diferença muito grande de vibrações entre um e outro. Jacó Mello, lá no Manual do Passista, ele nos traça um roteiro ali para que nós possamos melhorar, né? O que a gente pode fazer para ultrapassar esses impedimentos, essas barreiras fluídicas. Bom, então eu estava falando de antipatia, simpatia e empatia fluídica. Então vamos lá. Nós sabemos que nós temos os campos de vibração, né? Que cada um tem uma frequência vibracional diferente e discrepante entre si. E isso que surge, nós chamamos do quê? De antipatia fluídica. O que precisa ficar bem claro, o que é essa antipatia, ela não guarda relação nenhuma com o sentimento que a gente traz pela outra pessoa. Não é que eu tenho uma antipatia fluídica com o Juliano, que eu não gosto do Juliano, isso não tem nada a ver. O que tem, a antipatia, ela é realmente esta vibração discrepante entre o meu campo vibracional, entre o padrão que eu vibro com o padrão que a outra pessoa vibra. Eles não se igualam, né? Ou eles não conseguem ali achar um caminho harmonioso. E como que eu faço para resolver essa questão? Dispersivos. Oração e muitos dispersivos que vocês vão aprender lá na Casa Espírita, na segunda-feira, para que esse impedimento energético possa ir se suavizando cada vez mais e que você não encontre, que a gente não encontre mais ali barreira fluídica para atender esse assistido. Mas, às vezes, na casa espírita, não dá tempo da gente ficar fazendo esse processo de dispersivo até que você desfaça essa antipatia fluídica, isso com um assistido. Então, muitas vezes o ideal é que você troque o passista mesmo, veja um passista que tenha uma conexão fluídica melhor com esse assistido, do que ficar ali tentando fazer com que ele... Peraí, gente, estabelecer essa conexão sem muito sucesso, mas mais por falta de tempo mesmo. Por que eu falo isso para vocês? Eu já vivenciei essa situação de antipatia fluídica com a Débora, não sei se ela está aí. Nós, quando fomos fazer o curso do Jacó, nós duas, uma não podia dar um passe na outra, que as duas passavam mal. A gente se sentia mal energeticamente e, nossa, a gente se adora. Então, como a gente frequentava a mesma casa espírita, inclusive ela era a minha dirigente, a gente com um tempão ali fazendo esse trabalho de dispersivos, então eu posso garantir para vocês que funciona, porque a gente acabamos de uma vez com essa antipatia fluídica que uma tinha pela outra. E nós sabemos que a simpatia é mais fácil, né? Quando você tem uma conexão fluídica tranquila com aquele assistido. E a empatia fluídica, nós já sabemos o que é a empatia, que é essa capacidade de estar no local, né, no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Tanto é que Jacó chama essa empatia fluídica do quê? De tato magnético natural. Voltando ao que eu falei, que a empatia fluídica, ela é um estado que Jacó nos fala que é o tato magnético natural. Então, isso é bem bacana que a gente vai falar lá na frente sobre esse tato magnético, que era um assunto tão discutido assim na nossa casa, nos nossos primeiros encontros com Jacó,
e aí a gente vai ver lá na frente a importância desse tato magnético natural que todos nós temos. Vamos lá. Vamos falar sobre um tema bem interessante, que é o quê? A usinagem fluídica. Então, a usinagem fluídica, a gente sabe que os nossos centros vitais, eles têm várias funções, né, no nosso corpo físico, como também no nosso perispírito. Dentro dessas funções, a que se destaca ela é o quê? A captação de fluidos externos, como o fluido do Sol, da atmosfera, dos cosmos, do ar, de outros seres, como também, né, fluidos espirituais. Ele faz o quê? Internaliza esses fluidos, né, nos campos fluídicos, tanto do perispírito como no nosso corpo físico. E a outra função dele seria o quê? Inverso, que seja a transformação desse fluido que nós captamos do ambiente, seja ele de qualquer natureza, e junto com os nossos fluidos, né, fazendo com que ele sutilize, esse fluido fique um pouco mais sutil, o papel seria o quê? Exteriorizar este fluido. E é exatamente este processo de exteriorização de fluido que nós chamamos do quê? De tato magnético, de usinagem fluídica. Então, todos nós temos essa capacidade de captar fluidos, trabalhar, mudar a composição dele, junto com os nossos fluidos, e exteriorizar. Isso se chama a usinagem. Muitos de nós temos um ou dois centros de força que tem essa capacidade maior de usinar, é por onde nós doamos normalmente os nossos fluidos magnéticos ou orgânicos durante o tratamento ali do passe ou, né, nas câmaras mediúnicas. Vamos falar agora sobre a congestão fluídica. O que é a congestão fluídica? Ela é a concentração de fluidos indevidamente em algum dos centros vitais ou em todos os centros vitais. Isso que nós chamamos de congestão. Então, a congestão ela se dá pela incapacidade do centro vital fazer esse processo do quê? De usinar, de exteriorizar esse monte de energia que está ali sobrecarregando não só o centro, mas também os órgãos que estão ligados a ele, né? Nós vimos ali na apostila que existem inúmeros motivos que podem fazer com que esses centros se sobrecarreguem. Motivos de má alimentação, de vícios de álcool, fumo, não só, né, disso, mas como também o nosso padrão de pensamento, né? Muitas vezes nós sobrecarregamos os nossos centros vitais com o padrão de pensamento de baixa vibração, com o pensamento vicioso, né? Com esses tipos de pensamento que a gente sabe que nos levam para esse caminho mais de baixo astral mesmo. Eles podem provocar, principalmente nos centros de alta frequência, frontal, coronário, ou de média, né, laríngeo, congestão fluídica. Então, esse é um processo que a gente precisa ter muito cuidado, perceber na gente que ela pode acarretar uma série de problemas físicos, né, orgânicos e perispirituais. E como que eu resolvo o problema da congestão fluídica? Passes dispersivos. Parece que o dispersivo, você vai falar, nossa, mas esse dispersivo resolve tudo, né? Parece aquelas coisas de vó, né? Mas, gente, o dispersivo realmente, vocês vão olhar lá antes da aula prática, ele tem essa capacidade mesmo de resolver vários problemas, várias funções aí para a gente. Eu vou entrar aqui novamente no computador, que eu acho que agora deu. Neste módulo também, nós vimos sobre a fadiga fluídica, mas nós, na outra aula, discutimos tanto sobre ela, falamos tanto sobre ela, que, no meu ponto de vista, a gente não precisa falar um pouco mais dela, nem se aprofundar, nada disso. Se vocês tiverem dúvidas sobre a fadiga,
Aí entra em contato, né, lá através do WhatsApp, pergunta, faz pergunta, como algumas pessoas fizeram, e que a gente vai esclarecer antes, se possível, antes da nossa aula prática. Então, eu vou colocar rapidinho aqui para vocês, para a gente, os slides, para eu não me perder. Só um minutinho, gente. Vocês me desculpem, mas tem coisas que está acima da nossa capacidade de comando, né? Agora sim. Então, como eu falei, a fadiga, a gente, acredito que a gente esgotou bastante as dúvidas no módulo que a gente falou, que eu mesma falei, né, que era o sexto módulo. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a fadiga, aí manda lá uma mensagem para a gente que a gente esclarece. Agora nós falaremos sobre um tema bem legal, assim, que é o tato magnético, que já foi um tema que causava muitas dúvidas, assim, né, na gente. Vocês vão perceber, vocês leram a apostila, vocês percebem que existe lá a técnica, né, de imposição das mãos, passando com certo cuidado para fazer essa prática do tato magnético. O que é o tato magnético? Nada mais é do que a capacidade que muitos de nós possuímos, e quem não possui pode desenvolver, de sentir, de perceber, de registrar e muitas vezes até de diagnosticar o que o assistido está sentindo ou qual que é o mal que está sendo acometido ali no seu perispírito ou no seu órgão, no seu corpo físico. O que é importante a gente distinguir aqui, que alguns passistas magnetizadores possuem, né, como eu falei lá no começo, esse tato magnético natural, que também é conhecido como empatia fluídica, ou como Jacó inventou o nome aqui de dupla vista, que a gente sabe que existe no espiritismo, mas ele fala como uma dupla vista dirigida à saúde. E realmente a gente percebe nas câmaras que existem uns médiuns que eles têm essa potencialidade mesmo de entrar exatamente nesse campo da saúde. Então, eles têm essa evidência relacionada à saúde, e muitos têm esse tato natural, que é o quê? Eles sentem neles o que o assistido está sentindo. Então, se ele está com uma dor, se ele está com um problema de saúde nisso, nisso, aquilo, ele acaba fazendo um diagnóstico através das suas percepções. Por que eu falo que é um assunto que houveram muitas discussões? Quando nós fizemos lá o primeiro curso com o Jacó, era uma coisa que eu toda hora questionava o Jacó, porque eu, no Rita, tinha dificuldade de ter o tato magnético na mão. Eu senti em mim, eu tinha esse tato magnético natural. E o Jacó, no começo, a Cássia deve lembrar, ele não aceitava isso muito bem. Ele falava assim, desliga sua mediunidade. Eu falava, mas eu não é, eu estou sentindo, eu sinto, eu entro no campo vibracional, enfim. Então, isso é bem interessante, ele aceitar isso depois, a gente percebe que realmente, né, a gente sabe que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia, então realmente ela vai avançando, as pesquisas vão avançando, e as coisas vão mudando, vão ficando mais aprimoradas. Nesses casos, né, desse tato magnético, como eu falei, natural, você não precisa realmente fazer esse tato que nós vamos fazer lá na casa com a mão, mas é interessante treinar para ver se você tem essas duas percepções. Tanto é que o próprio Jacó fala na apostila para a gente, que à medida que o tato magnético for se aprimorando, o passista chega ao ponto de não precisar passar a mão sobre o campo fluídico do assistido. Então, realmente, à medida que o tato magnético vai se aprimorando, ou seja, que você vai tendo aquela facilidade de entrar no campo vibracional para um diagnóstico, você não precisa mesmo fazer essa imposição de mão nos centros de força, no campo energético.
Reforçando que o tato magnético, ele não despreza nenhuma das potencialidades. Então, nós somos espíritas, a maioria de nós somos trabalhadores espíritas, então nós estamos ali para o diagnóstico, a gente tem que utilizar tudo. Intuição, inspiração, vidência, tudo que a espiritualidade ali nos proporcionar e que a gente tem de potencialidade, a gente tem que utilizar. Vamos lá falar sobre um tema interessantíssimo, que é a piscisensibilidade. O que é a piscisensibilidade? Eu acho que eu estou falando certo, estou falando errado, né, Juliano? Estou vendo no caso. Qual que é? Como fala, gente? Cissensibilidade. Sensibilidade. Obrigada, Ju. Ela é uma espécie, ela não é uma espécie, não, ela é uma sensibilidade anímica, porque não é uma sensibilidade mediúnica, mas que faz parte do espírito eterno, muito sutil, mas que ela vai além da sensibilidade física, ou seja, a sensibilidade física é essa aqui, tô me beliscando, estou sentindo que alguém está me beliscando. Para o assistido, ela é uma zona sutil de registro sensorial que acontece quando? Devido às mudanças fluídicas, do campo fluídico que o assistido está habituado a frequentar. Seja o campo fluídico dele, o campo fluídico da casa dele, da onde ele está habituado a mergulhar, onde ele está mesmo habituado ali a frequentar. Embora essas mudanças, quando né, são incômodas, sejam localizadas, costuma ser de difícil definição, porque até o próprio assistido ele não consegue ali definir muito bem o que ele está sentindo, onde, o porquê que ele está sentindo. Por que a gente traz essa informação na apostila? Porque a gente percebe que muitos assistidos, durante ali o tratamento de passe magnético, após a aplicação de passe, ele pode passar por esse processo, sentir um mal-estar sensorial, um mal-estar emocional, um mal-estar físico até. Por que isso acontece? Porque nós trabalhamos no campo energético deles e ele estava acostumado a viver ali naquele campo energético, independente dele ser bom ou contaminado, né, por energias, pensamentos, ele pode estar todo congestionado fluidicamente e nós trabalharmos os centros de forças, fazer um trabalho dessa descongestão fluídica e, de repente, ele sentir essa circulação energética e isso trazer um mal-estar momentâneo para ele. E, enfim, existem muitas hipóteses, mas o que a mais interessante é o quê? É um processo de adaptação que o assistido, um ou outro, tem para se acostumar com a mudança fluídica que ele estava. Então, ele estava num campo fluídico, muitas vezes, né, porque vai na casa espírita, muitas vezes num campo fluídico denso, é feito ali uma limpeza, feito todo um trabalho, ele sai daquela caverna, né, começa a enxergar um pouquinho de luz. Estou aqui usando umas metáforas só para que a gente entenda. E ele fica incomodado com aquela luz, porque os olhos dele não estão acostumados com luz. Então, ele se sente mal fisicamente, emocionalmente, e a gente já teve uns 2, 3 casos no CE, né? Então, o que a gente faz? Deixa ele sentadinho, vamos atendendo outros assistidos, depois vamos lá, tá tudo bem, ainda não estou bem, a gente leva, às vezes, novamente para a câmara, faz uma harmonização, que vocês vão aprender na segunda. Ainda não estou bem, então, olha, isso é normal, é um sintoma, você tomou um medicamento muito forte, igual quando a gente está doente, toma um medicamento muito forte, vamos dar aí 24 horas para ver aí o que vai acontecer, como é que você está amanhã. Isso é interessante porque nós precisamos ter esse feedback, né, no outro dia ou da semana do assistido, para saber o que aconteceu, como é que ele passou essa semana, porque se ele no outro dia permanece desse jeito, a gente precisa reavaliar o tratamento que ele está recebendo.
a gente precisa reavaliar o passista, às vezes é essa história da antipatia fluídica. Não, então a gente vai, a semana que vem, colocar outro passista e ver o que acontece. Ah, aconteceu a mesma coisa, então a gente precisa reavaliar o tratamento para ver se, não, se a gente está fazendo, de repente, sem a intenção, algo que mais atrapalha do que ajuda. Então, isso é comum, né? Às vezes eu já vi gente ficar nervoso, querer que a pessoa saia, volte ao normal e a pessoa não está bem, mas no outro dia ela fica ótima. Então, é uma sensibilidade mesmo que pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Então, vamos lá. Quais as sensações no passe? Vamos ver aqui as sensações no passe, no assistido e seus efeitos, e as sensações no passe, do passe no médio. Então, as sensações no passe e seus efeitos no assistido, nós lemos neste módulo que existem, assim, que não existe uma regra, nem um padrão de comportamento ou de sensações único, assim, né? Não tem como, até porque nós somos seres individuais. Cada um tem a sua particularidade, a sua forma de receber os fluidos, o tratamento e a sua sensibilidade individual. Aqui na apostila, eles dão alguns exemplos possíveis de sensações do passe no assistido, mas o que eu achei importante, principal, é a gente dar essa atenção mesmo à individualidade de cada um. Ver como toda vez que lá na nossa casa, com o assistido, acabou ali o passe, o dirigente ele sempre pergunta, você está se sentindo bem? Como é que você está? Tem alguma coisa que você quer relatar? Tem alguma coisa que está te incomodando? Porque cada assistido reage de uma forma diferente. Então, esse feedback ali também momentâneo, ele é muito importante para que a gente perceba ali o nosso trabalho, né? Que é o nosso trabalho que a gente tem que avaliar, né? Da espiritualidade a gente não precisa avaliar e ver se está tudo correndo bem. Então, a gente percebeu que não existe ali um padrão de comportamento, que o importante é mesmo a gente ter esse feedback aí do assistido. A sensação no passista, quando nós estudamos, né, o tato magnético, nós vimos que cada passista, o magnetizador, sentem, né, alguns na mão, outros no próprio corpo, os reflexos do que o assistido está, o problema que ele está vivendo ali, né, no organismo físico ou perispiritual. Então, as sensações no passista, elas também são variadas, por isso que a gente não pode descartar nenhum tipo de diagnóstico de sensação. Mas a prática, né, a gente observa que com a prática, com a observação, com o trabalho de aprimoramento, de estudo, isso tudo vai fazer com que o próprio passista se sinta seguro com a sua função ali na Câmara. Então, você está um tempo ali, você já começa a perceber, não, agora eu já entendo que quando é um problema circulatório, eu sinto um formigamento. Ah, eu vejo, sei lá, fios condutores. Você começa já a perceber, a linkar a sua vidência ou a sua sensação, a sua percepção, a sua intuição com certos problemas, tanto do corpo físico como do corpo espiritual. Então, isso é com muita dedicação, aprimoramento, disciplina e com estudo, né? E nós lemos aqui na apostila que eles nos trazem uma infinidade de amostragem, de diagnóstico, de relato daqueles magnetizadores dos primeiros tempos lá, que eles eram profissionais, e as informações, elas são inúmeras e são bem interessantes. Porém, né, nós somos trabalhadores de Jesus, e eu achei interessante falar aqui sobre a ressalva que Jacó nos deixou, falando assim, adverte-nos, no entanto, que devemos ter prudência quanto às sensações registradas, aqui no caso ele fala pelo Micaelos, né? Uma vez que elas têm valor apenas referencial, então é uma referência para ele, individual, pois a prática do passe espírita tem demonstrado existir enorme diferença entre as sensações registradas por passistas diferentes e o mesmo assistido. Então, é o que a gente sempre fala, né? Numa câmara de tratamento,
Cada passista vai sentir de uma forma diferente o mesmo problema do assistido. Alguns passistas e magnetizadores têm uma capacidade especial de se sentirem em seus próprios corpos os problemas orgânicos do assistido, obtendo dessa forma, com mais facilidade, né, uma indicação quase sempre muito precisa dos problemas a ser tratado. Essa virtude merece ser bem cuidada, apesar de, dependendo da doença ou do problema orgânico, ser um método doloroso porque a pessoa sente nela, né? Não é porque a pessoa, como o Barão de Potê nos fala depois, não é que ela vai ficar doente, né? Não carece maior preocupação aos passistas que sentem tais sensações, pois conforme bem sintetizou o Barão do Potê, são os sintomas a serem transmitidos e não a doença. Então, a gente não precisa ficar preocupado, eu sou um passista natural, que tem empatia magnética, meu Deus, será que eu vou ficar doente? Lógico que não, né, gente? E se ali, de qualquer forma, durante este momento, ficar algum resquício, alguma impressão, aí o próprio dirigente vai indicar algum outro passista ali da corrente para fazer um trabalho magnético para retirar essas impressões do nosso perispírito. Vamos lá. As duas regras do passe. As duas regras do passe, né, dentro de várias regras que nós temos aí no manual do passista, mas existem essas duas que elas são, assim, eu acho que as principais. A primeira dela, a Cássia falou um pouco sobre ela na semana passada, que é sobre a origem do passe magnético e por onde, como é que os fluidos eles circulam no nosso corpo, né? E o porquê que a gente precisa manter o passe no sentido que os fluidos circulam no nosso corpo. Então, o passe, sendo ele espiritual, misto ou magnético, ele sempre é de cima para baixo, sempre, sempre mesmo. Então, você vai começar o passe no coronário. Por que isso? Porque o coronário ele recebe fluidos sutis. Você vai pegar o que tiver de vestígio de fluido sutil aqui e mandar para os outros centros. Agora, se você pega fluidos densos, que são os fluidos da Terra, que estão lá nos centros mais ligados à Terra, como o básico, o próprio gástrico, e mandar ele para o coronário, é como se você estivesse descarregando um caminhão de pedra no coronário. Você vai fazer mal para esse assistido, ele vai ter provavelmente uma congestão fluídica, porque os fluidos, aqui o centro de força, ele está capacitado a receber fluidos sutis, e não esses fluidos densos. Então, passa sempre de cima para baixo, da cabeça aos pés, sempre. A segunda regra, estabelecida pelo magnetismo, diz que o passista sempre deve entrar em afinidade, em sintonia, em relação, dependendo do que a gente gosta de chamar, em contato com o assistido. Então, não dá para a gente estar lá na câmara de passe, conversando, e entrou assistido, você lá terminou a conversa e você começa a dar o passe. Não, gente, não deu nem tempo de você se conectar fluidicamente com ele. Faça uma oração na hora que o assistido está lá, se conecte com o campo fluídico dele. Também não é para se conectar, para incorporar, para atrair nada para você, né? É para você mesmo pedir licença para o próprio assistido, espiritualmente falando, se conectar mentalmente, fluidicamente, psiquicamente, no mundo que é aquele espírito, que nós somos, né? Cada um tem o seu mundo. E começar ali esse passe de uma forma tranquila. Precisa ter essa relação de confiança entre o passista, entre o assistido, com muita boa vontade, alimentar esse desejo de dar esse passe, né, esse amor fraterno que Jesus tanto nos pediu. Deixa eu ver aqui mais. Beleza, ainda temos bastante tempo, que bom, porque agora nós vamos entrar num assunto que é o TDM, que é o tratamento de depressão por magnetismo. Eu não sei se
alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro do Jacó, mas a gente observa no livro que ele não é um livro assim onde existem muitas... Não existe, na verdade, uma pesquisa teórica, né? Ali o livro ele é todo embasado em relatos de experiências mesmo vivenciadas pelo Jacó e na casa espírita que ele comanda, que é o Leandro. E isso já há mais de 40 anos, né? Eles vêm aí nessa pesquisa sobre o tratamento de depressão através do magnetismo. O que eu quero deixar duas coisas bem gravadas aí na mente de vocês. Quem pode ser encaminhado, prestem atenção aqui no que eu estou falando, para o TDM-1, que é o primeiro nível do tratamento de depressão. Somente assistidos com diagnóstico médico de depressão. TDM-1. Ah, mas eu tenho aquele assistido que está ali com uma melancolia, já teve depressão, parece que ele está se encaminhando para a depressão. Nós podemos socorrê-los, aí cada casa pode esclarecer, na verdade, ver aí a necessidade com o TDM-3. Fez ali umas 2, 3 semanas de TDM-3, e, além disso, orientar que o assistido busque ajuda psiquiátrica, ajuda médica, para ver se realmente não é só um estado de melancolia momentâneo, ou se ele está mesmo entrando num processo depressivo. Então, isso é muito importante, porque o tratamento de TDM, ele é um tratamento sério, um tratamento desgastante para o médium passista. O médium passista, ele consegue fazer no máximo 2 atendimentos de TDM por noite, porque você vai gastar ali 20, 25 minutos e ainda tendo um pouquinho de experiência em cada assistido. Então, existe um desgaste não energético, porque a gente não faz doação. Mas existe um desgaste físico, porque você está 25 minutos ali dando passes, né, com movimentos repetitivos. Então, para o médium existe um desgaste físico que é energético, mas não de doação para o assistido, tá? E outra coisa é de extrema importância que a gente siga o roteiro do TDM à risca. Ah, mas eu estou ali, Rita, eu estou sentindo TDM. Existem um grupo de pessoas que estão anos e anos pesquisando seriamente sobre esses métodos. Qualquer alteração, nós vamos saber. Ah, mas eu senti esse centro de força, esse e aquele. Siga o roteiro. Ah, se você, a partir do momento, como a gente vai ver, você não, agora assistido já está apto a passar para um outro nível do TDM, aí você vai fazer algumas mudancinhas aí que a gente vai ver, mas a gente precisa seguir o roteiro. Deixa eu só ver um negocinho aqui que eu tinha anotado. Na página 199, eu queria que vocês, se vocês puderem abrir aí a apostila, eu grifei umas coisas que eu achei importante. Primeiro, vamos lá. TDM-1, né, como eu já falei, antidepressiva, tal. Ademais, embora o roteiro padrão, né, recaída, nível 2, deixa eu ver se eu já não pus isso daqui. Não, acho que eu já pus isso daqui, gente, sorry, não precisa abrir, não. Já falei tudo que eu queria. Então, vamos lá. Vou passar aqui, brevemente, o roteiro do TDM-1, do TDM-2, do TDM-3. Gostaria de fazer uma ressalva, que é, no TDM-1, na nossa apostila, faltou, não por nossa desatenção, mas porque houve alteração, um item que eu vou falar, que é o item 7, que está aí para vocês, que é... Não, o item 7 não, o item 6 aqui da minha apresentação. Mas vamos lá. Por quê? Porque houveram pesquisas e já encontraram algumas alterações que surgiram resultados significativos no tratamento, aí houveram resultados significativos no tratamento
de TDM. Então, o Jacó e a equipe toda aí de pesquisadores estão incluindo, e nós resolvemos incluir também. Vai lançar aí um novo livro, eles vão editar já com essas alterações, mas ainda não tem essa bibliografia disponível. Vamos lá. Seguindo, né, pesquisas, como eu falei, da casa do Leão, foi constatado para melhor eficácia o passe, também a diminuição de tempo, aí eu deixei em vermelho. Nós temos que começar sempre pelo refluxo dos centros de força. Então, assim, o TDM, você aplica ele numa maca, põe o assistido deitado de costa e começa pelo refluxo. Por quê? Pelo refluxo, quando o assistido está no processo depressivo, os primeiros centros de força ficarem bloqueados com congestão fluídica, são centros que ficam no refluxo. E depois começam os centros no fluxo. Então, quando você inicia o passe pelo refluxo, o tempo que você vai precisar para desbloquear o fluxo é menor, sendo que aqui já está há mais tempo bloqueado. Só para vocês entenderem, um assistido de depressão, ele está com todos os centros de forças bloqueados. Então, ele não consegue captar mais energia, nem espiritual, nem energia física, nem energia da terra. Então, por isso que o processo, ele vai entrando cada vez mais num processo de tristeza, porque ele não faz essa troca de energia que faz com que o próprio corpo físico e perispiritual se renove, né? Então, vamos lá. Estabelecer relação fluídica com o dispersivo mais rápido. Isso eu vou mostrar na casa espírita lá. Já que ele está com bloqueio, você não pode estabelecer, normalmente a gente estabelece devagar, quem precisa ainda do tato, mas ele está com congestão. Se você faz isso, você corre o risco de doar. Então, você já vai dispersando, eu vou mostrar para vocês. Ou não preciso da mão, ótimo, né? Então, você se concentra, faz uma oração e se conecta aí com um assistido. Dispersão geral, longitudinais ativantes e depois calmante, lembrando que é das zonas. Localizar o esplênico, que vai ser onde a gente vai trabalhar no TDM1. Só o esplênico, ativamente. E aí, vai depois fazendo todo o processo de alinhamento, dispersão no esplênico, alinhamento, dispersão transversal no esplênico. Depois de um certo tempo, terminado este processo, o assistido fica em pé e a gente vai aplicar 3 vezes o passe perpendicular que a gente usa para harmonizar esses centros de força, para que ele realmente saia harmonizado, porque imagina, ele está todo, falar linguajar bem simples, todo entupido. Aí você ficou lá, desentupiu tudo. E aí a pessoa levanta, ela vai estar até meio assim, nossa, as energias estão fluindo, tá? Aí você dá uma harmonizada nesse campo fluídico, nos centros de força, para que ela saia bem. Esse assistido está sem captar energia, Rita, mas ele precisa de energia, então? Precisa. Então, como nós vamos doar energia para ele? Através da magnetização da água. Então, ele leva a garrafinha, magnetizamos a água, o mesmo passista que aplicou o TDM. E ele leva essa água, ali na sala mesmo, ele já toma um copinho e ele leva essa água até a outra semana que ele vai receber o mesmo tratamento. Este é o TDM1, o TDM2 muda um pouquinho, né? Aí a gente já pode trabalhar mais um centro de força, além do esplênico, e fazer pequenos concentrados no esplênico, se ele não se invocar, né, que eu digo é esplênico, se ele deixar, e o processo e a aplicação em pé, antes do perpendicular, fazer dispersivo numeral, que vocês vão também ver na casa espírita onde é. Então, a gente observa aqui que no TDM2 a gente pode trabalhar, além do esplênico, um outro centro de força, e a gente trabalha o numeral também. Já o TDM3, a gente pode trabalhar
todos os centros de forças que a gente perceber ali que estão descompensados, fazer doação, e depois de doação bastante dispersivo, enfim, já é um trabalho mais tranquilo, não necessita tantos dispersivos ali, o assistido ele já vai estar assim muito bem com relação à depressão. Quando é que eu percebo que eu posso passar do TDM1 para o TDM2, para o TDM3? Feedback do assistido, percepção do campo energético, avaliação, se necessário, da equipe ali de médiums para ver se realmente ele está melhorando, toda uma série de avaliações que você pode organizar ali com essa casa espírita, com a equipe de trabalhadores e do próprio assistido mesmo, da sua condição perante a vida, como ele está se sentindo, para que ele siga aí a vida dele. Rita, mas e quando o assistido tem depressão e síndrome do pânico? Porque a gente observa que tem esses casos conjugados, né? Muitos casos conjugados, inclusive. Hoje, a equipe, né, que pesquisa já usa o TDM1 com um tempo menor, e na hora que termina o passe, eles trabalham 2 centros de forças, que é o umbilical, que está bem em cima do umbigo mesmo, e o meio, que é o refluxo do umbilical, que eles chamam de sifão. Né? Então, segundo os estudos, né, esses 2 centros de força, eles estão muito congestionados, entupidos mesmo, das pessoas, e são centros de forças ligados mesmo à ansiedade, a pânico. Então, faz ali um TDM1 mais rápido e vou mostrar na casa, como se a gente estivesse desentupindo mesmo, mas é mais mental, trabalhando em conjunto esses 2 centros de força que estão relacionados à ansiedade e à síndrome do pânico. Meus queridos, era isso. Depois de 1 milhão de contratempos eletrônicos, eu acho que a gente vai abrir aí para perguntas. Aproveitem, nós temos 6 minutos. Estamos à disposição, vamos responder se soubermos. Simone Martins, pode falar. Oi, Pode pessoal. Falar. Oi, Sil. Tudo bom? Tudo. Queria levantar a questão daquele exemplo que você deu com aquela antipatia fluídica com a Débora. Né? Imagina, ela é super sua amiga e vocês tiveram essa antipatia. Aí, durante o curso mesmo, né? Aí vocês fizeram trabalho de dispersivo, trabalharam bastante, densificaram, e depois, nunca mais vocês tiveram isso? Nunca mais bateu a antipatia? Seria como se fosse um desalinho ali, e depois alinhou? Então, na verdade, a gente fez ali durante o curso e estendeu ainda meses, viu? Não foi uma coisa simples, não. Durante a casa espírita, sempre eu dava passe nela e ela em mim, para a gente poder desfazer essa antipatia fluídica que uma tinha pela outra. E é engraçado que a gente sempre trabalhou juntos, e a gente sempre trabalhou muito bem juntos, né, na Câmara, mas na hora do passe eu deixava a Dé, principalmente eu. A questão era mais eu com ela do que ela comigo. Ela ficava tonta, ela passava mal, ela ficava quase desmaiando mesmo. Lá no Jacó eu quase fiz ela desmaiar. Mas, enfim, depois de, não só dispersivo, né, Si? Muita oração. Toda vez que eu ia dispersar, eu orava, pedia para que Deus auxiliasse a gente, para que a gente fizesse essa antipatia fluídica que uma sentia pela outra, e hoje a gente não tem mais, assim, uma dá passe na outra e tá tudo bem, não sai ninguém torto, assim. Que bom, né? Tá, então demorou, foi um tratamento de meses, assim, um Mas trabalho. isso não existe um padrão, acho que foi muito da nossa vontade de terminar, então a vontade está relacionada de você desfazer essa antipatia, e também do tempo mesmo que não é um padrão, não existe um padrão, tipo, meses, pode ser uma coisa que você resolva em 3 passos, como pode levar meses.
É por isso que você falou que às vezes na sala quando você vai dar dar o passe no assistido, às vezes é mais fácil trocar o passista do que tentar dissolver a antipatia, né? Porque pode demorar, pode Exatamente. não dar certo ali, se é uma coisa rápida, né? Exatamente, o assistido continua ali necessitado e você querendo desfazer, então nessa hora a gente tem que deixar o nosso ego assim, né, de lado e ver o que é melhor para o outro, né, e não para a gente. Tá joia, obrigada. Imagina. Bem me quer. Na verdade, é a Kátia. Oi, Kátia. A minha pergunta é a seguinte, que eu tenho uma curiosidade em relação a isso. Eu vi que vocês têm um trabalho esse trabalho de tratamento de depressão pelo magnetismo é uma coisa nova para mim. E o médium com diagnóstico, o médium, tá? Com diagnóstico médico de depressão e que faz uso de antidepressivo, pode trabalhar na Câmara de Paz? Doando energia física, não é ideal, né? Ele pode trabalhar doando amor, trabalhar como médium, né, numa câmara de desobsessão, mas para um trabalho de saúde, onde você precisa. Por quê? Não porque ele está no momento de depressão, mas pelo uso de medicamento controlado. Né? Nós falamos aqui, o uso do medicamento controlado, ele contamina os fluidos orgânicos que nós temos, assim como o álcool, como o cigarro, como o excesso de alimentação. Então, não é indicado que ele faça doações orgânicas de nenhum nível. Tá, mas ele pode continuar trabalhando como médium sem problema nenhum. Tá. Então, dando entre aspas... Mas, por exemplo, aproveitando a sua pergunta, um médium depressivo, ele não deve fazer um tratamento de TDM, né? Porque ele vai estabelecer uma relação fluídica com o assistido. Ele está sofrendo da mesma enfermidade espiritual, que a gente sabe que é uma enfermidade espiritual que atinge, né, alguma química do físico. Então, ele não deve, mesmo não tendo doação, tem até a doação na água, mas ele não deve participar dessa câmara de TDM. Obrigada. Imagina. Fala, Ju. Rita, uma coisa também que é interessante, só aproveitando a pergunta da Kátia, né? Por exemplo, um médium que está nesse estado de depressivo, ele não entra para uma câmara que a gente chama de câmara de tratamento de saúde, né, o P3A, mas nada impede dele participar de uma câmara de limpeza, né, de uma câmara que a gente chama de passe coletivo, que é o corte de ligações. E como você falou, né, Rita, o que nós chamamos de desobsessão, na nossa apostila vai estar como P3E, né? Então, existiam algumas restrições para esse tipo de médium, né? A minha pergunta, Rita, é sobre a psisensibilidade. Ela é só, a gente usa esse termo só para o assistido, né? É isso? A psisensibilidade é só quando acontece no assistido. Quando acontece algo parecido com o médium, a corrente vai trabalhar, e o médium também, né, o passista, vai trabalhar esse desvínculo. Mas isso, quando acontece com o assistido, a gente chama de psisensibilidade, é isso? Exatamente, a reação que ele tem a um tratamento magnético. Então, é sempre com assistido. Nós, como médiums, sabemos que nós também temos essa sensibilidade sensorial quando a gente está entrando, às vezes, no campo fluídico, aplicando um passe, mas a gente não está sendo assistido naquele momento, a gente não está recebendo tratamento. Então, isso é só para quem está em assistência. Legal, obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida? Acho que a gente tem que encerrar. E aproveitando, antes de encerrar, eu falei aqui para o pessoal que chegou mais cedo, mas quem chegou no horário um pouquinho mais tarde, a gente está pedindo para que vocês confirmem a presença para a prática na segunda-feira, que será lá na nossa CENA, das 18h30, a partir das 18h30, nós temos a ideia de fazer 3 horas de prática, pode ser que a gente termine antes, né? Mas, por favor, mande um WhatsApp para a gente, fala, eu vou, para que a gente se organize. Pode falar, Ju.
E lembrando que o pessoal que não pode ir para a casa espírita, nós vamos transmitir também, tá? Então vocês podem interagir, né? Como vocês estão interagindo aqui, eu vou tentar, com a câmera que nós temos lá, filmar cada um dos movimentos, né? Filmar as explicações. Então, vocês também podem participar mesmo estando à distância, tá? Exatamente. E leiam o restante das apostilas, leiam para que serve cada passo, para que serve sopro quente, para que serve sopro frio, porque a gente não vai poder ficar falando muito, porque senão a gente vai perder a parte que vocês buscam, que é a prática agora. A apostila vai estar sempre aí, né? Então leiam para que a gente faça um bom uso do tempo na segunda-feira, ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Kátia. Está mutada, Kátia. Eu só gostaria de pedir se eu posso fazer a prece de encerramento como um agradecimento ao trabalho de vocês, porque eu fui atendida todo esse mês de janeiro. Eu tenho agradecido muito a Maroli, ao Juliano, por meio das mensagens, mas foi muito emocionante, eu estou melhorando muito. Eu só gostaria de fazer uma prece que eu ouvi ontem de um centro espírita aqui uma transmissão também de um centro espírita de Ribeirão Preto, de onde eu moro, e eu achei muito linda. Claro, vai ser um Só prazer. gostaria de compartilhar. Por favor, fica à Pode vontade, ser? Kátia. É um Pai Nosso diferente. Nosso Pai que estás em toda parte. Santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe das tentações da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder e da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja.